Olá, tudo bem? A palavra de Deus fala em Romanos, capítulo 12, verso 1. Apresentai os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso Deus. Também está escrito no Salmos número 50. Aliás, no Salmos número 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Deus é fiel, digno de louvor e adoração é o nosso Deus, digno de toda honra. Ontem nós estávamos meditando na palavra, falando sobre aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Enviei o áudio ontem. E a nível de protestar contra aquilo que a igreja se dispõe a fazer e não é a vontade de Deus. E hoje alguém me questionou sobre festas judaicas. E a pergunta era se os cristãos precisam ou devem fazer ou celebrar as festas judaicas. Eu respondi que eu não vejo necessidade, apesar de haver simbolismos, são interpretações meramente humanas e essas interpretações colocam o cristianismo no contexto. Mas, na realidade, se você observar, e eu te faço uma pergunta de fácil resposta. Os judeus reconhecem Jesus como Senhor? Aqueles mais otimistas vão dizer, ainda não. Eles não reconhecem. E quando nós falamos, eu já ouvi isso várias vezes, e talvez até eu expressei algumas, que Jesus é a nossa Páscoa, nós estamos deixando bem claro que nós não estamos celebrando a festa judaica, nós estamos celebrando Jesus. Porque Jesus representa para nós tudo que nós precisamos. Então, qualquer outra festa judaica não está no contexto cristão, porque nem Jesus e nem os apóstolos nos ensinaram a fazer isso. É só você estudar a Bíblia um pouquinho mais aí no Novo Testamento, e tem muitas festas que os cristãos, os protestantes, os crentes, os evangélicos, etc., cismam em celebrar e festejar, mas que nem Jesus e nem os discípulos e nem os apóstolos nos ensinam a celebrar. Então é uma questão meramente humana, um costume humano, mas que não creio que seja condenado, desde que Jesus seja o centro. Jesus seja o centro. Mas a pergunta que me foi feita é se há necessidades. E eu respondi não. Não há necessidade. Eu quero contar uma história da Bíblia. Conte
A Bíblia está aí para isso. Agora, festejar uma festa judaica não é instrução cristã e muito menos apostólica. Como eu disse e vou frisar, os judeus não reconhecem Jesus como Senhor ou Messias. Os judeus até hoje esperam a vinda do Messias. E eles não aceitam que Jesus é o Messias. Para eles, assim como no Islã, Jesus é só um profeta. Eles não creem na Trindade e nem no Novo Testamento. Aí vai os cristãos festejar, fazer festa judaica. Ai, meu Deus. É o jardim da infância espiritual, puro, sem nenhuma maldade, muita inocência só. Os judeus rejeitam Jesus porque eles esperam até hoje o Messias que eles queriam, o político, o libertador que reinasse na terra. Essa é a verdade. Os judeus se escandalizam com a cruz e os crentes fazendo festa judaica. Os judeus perseguem os cristãos como perseguiam no passado até a morte. Passado até a morte. E ainda perseguem. Assim como os islãs perseguem os cristãos até a morte. E os crentes fazendo festa judaica. Não era para rir, não, irmãos. Era para chorar. Mas é o que nós temos, né? O cristianismo que se propõe nos dias de hoje. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 1, 23, o apóstolo Paulo diz assim: nós pregamos o Cristo crucificado, que é escândalos para os judeus. Amado. Tem uma curiosidade que existem alguns judeus que creram que Jesus era o Messias e são chamados judeus messiânicos. E aí eles sim têm razão para continuar valorizando as suas raízes judaicas e reconhecem que Jesus é o Messias, ele é chamado de Yeshua, Filho de Deus e Salvador. Esses sim dizem que Jesus é o Senhor e tem um motivo para cultivar suas raízes judaicas. Mas o cristão, para mim, é piada. Se você quiser discutir comigo sobre isso, eis-me aqui. Agora, eu prometi ontem falar sobre louvor e sobre adoração. Conversava com um pastor amigo meu, não vou citar o nome dele aqui, não sei se ele deseja ser citado, mas ele me contou, ele estava no estudo bíblico e alguém se propôs a ensinar sobre louvor e adoração, mas não entregou o serviço, não conseguiu passar. Eu ainda usei uma expressão com ele, nós conversávamos, eu falei assim, que tem crente que não consegue discernir a mão direita da mão esquerda. Eu não estou falando do irmão, nem direito e nem esquerdo, estou falando de discernimento espiritual. Vai entrando em tudo quanto é proposta e esquece de pesquisar, esquece de ler na Bíblia. E até então parece normal, mas não é. Mas quando essa pessoa que não tem esse discernimento, não tem esse entendimento, se coloca à disposição de ensinar, aí é muito mais terrível ainda. Então, resumidamente, eu vou falar um pouquinho aqui sobre louvor e adoração. São parecidos, mas na prática
tem propósitos e significados diferentes. Vamos tentar entender. Louvor, o que é louvor? Talvez se expressando de uma forma diferente, mas todos nós temos esse mesmo entendimento. Louvor é expressão de gratidão, exaltação, reconhecimento pelas obras de Deus. Como é que funciona isso? O louvor, ele traz à luz os feitos do nosso Deus. E ele pode ser feito com cânticos, com palavras, palmas e danças. Exemplo, Salmo 106, verso 1. Louvai o Senhor, porque Ele é bom. Ele tem um tom, o louvor tem uma forma mais alegre e vibrante. Exemplos de letras que podem entoar o louvor. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Tu és poderoso, libertador e curador. Essa é uma forma de expressar o seu louvor. E você pode fazer isso num ritmo mais agitado, em celebração e exaltação, quando você está louvando o Senhor. E então, qual é a diferença de louvor e adoração? É que a adoração, diferente do louvor, ela é a entrega profunda, aonde nós fazemos reverência a Deus, reconhecendo quem Ele é. Está entendendo? Muito mais daquilo que Ele pode fazer. E às vezes, quando eu estou na igreja aqui, nós estamos ministrando louvor, eu vejo muito essa expressão: Senhor, nós te adoramos pelo que o Senhor é, não pelo que o Senhor pode fazer. Mas nós te louvamos por todos os teus feitos. Entendeu? Consegue? Pegou a prática? Qual que é a característica da adoração? Ela foca em que Deus é. Ele é a existência, porque é santo, eterno, justo e amoroso. E quando nós estamos adorando, nós já nos quebrantamos, reverenciamos e nos rendemos. E por isso é um momento mais de silêncio e de íntima e profunda intimidade com Deus. Salmos 96, 9 diz: adorai o Senhor na beleza da tua santidade. É um exemplo prático. Quando nós estamos adorando, geralmente nós louvamos dizendo: tu és digno, Senhor, só tu és Deus, entrego o meu coração e a minha vida a ti. E sempre essa música, com alguns dizeres parecidos, é mais suave, mais contemplativa e mais reflexiva. Os dois são importantes, imprescindíveis para a nossa vida espiritual. O louvor nos leva à presença de Deus e a adoração nos faz permanecer diante dele, em comunhão. O louvor nos leva a adorar e a adoração nos leva a louvar. Parece redundante, né? Mas o louvor anuncia o que ele faz. E a adoração revela que ele é. Isso é adoração e louvor. É necessário que a igreja tenha sensibilidade de adorar e louvar o Senhor. Porque às vezes você participa de um culto e há muito louvor, mas não há adoração. E às vezes é o contrário, há muita adoração, mas não há louvor. Então é necessário de escolher músicas que louvem e adorem o Senhor.
No momento, a gente louva e anuncia a gratidão pelo que ele faz. Em outro momento, a gente anuncia a nossa gratidão pelo que ele é. Seria um louvor perfeito a Deus. Seria não, é um louvor perfeito a Deus. Alguns salmos que reverenciam o louvor. Salmo 150, que foi o que nós lemos. Tudo que tem fôlego louva o Senhor. Louvai ao Senhor. Salmo 100, verso 4. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor e louvai-o, bendizei o seu nome. Hebreus 13, 15. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor. Isso é fruto de lábios que confessam o seu nome. Aí um louvor que anuncia adoração também. Verso 34, 1. Louvai ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará em nossa boca continuamente. E por último, e não menos importante, Isaías 25, 1. Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltarei e louvarei o teu nome, porque fizeste maravilhas. Você vê que o louvor está sempre voltado para anunciar o que Deus faz. E agora nós vamos falar sobre adoração, alguns versículos. Evangelho de João, capítulo 4, verso 23 e 24. Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Salmos 95, verso 6. Vinde e adoremos e prostemo-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Olha aí, anunciando a existência de Deus que nos faz existir. E se coexistimos é porque ele existe. Está escrito em Êxodo 34, 14, porque não adorarás nenhum outro Deus, pois o Senhor, cujo nome é zeloso, é Deus zeloso. Olha aí, continua anunciando a existência de Deus. Apocalipse 4, 10, 11. Os 24 anciões adoram ao que vive para todo sempre, dizendo, digno és, olha aí o verbo ser, digno és, Senhor, de receber a glória e poder. Está entendendo aí a adoração? Romanos 12, 1. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é, olha o verbo ser, o vosso Senhor. Então, aí essa paleta bem rapidinha sobre louvor e adoração. O louvor e adoração pode ser não, deve ser entoado em todas as nossas reuniões de adoração e de louvor a Deus. Lembrando que o louvor anuncia os feitos de Deus e nos faz ser gratos. E a adoração anuncia quem Deus é e permanecemos gratos. O louvor nos aproxima de Deus e a adoração nos faz permanecer na presença de Deus. Aleluia. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. E até uma próxima, se assim Deus nos permitir.